O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast semanal da Câmara de Vereadores de Joinville. A partir de agora você fica por dentro dos principais assuntos discutidos aqui na CVJ na última semana. O que a gente te pede em troca? Uma avaliação com 5 estrelas se você achar que a gente merece. Vamos subir o som agora e, enquanto isso, você procura as estrelinhas aí no seu agregador de podcasts. Eu sou o Sidney Azevedo, aqui comigo no estúdio o jornalista Jefferson dos Santos. Jefferson, você cobriu o projeto de regulamentação dos servidores temporários essa semana, certo? Olá Sidney, olá a todos que escutam o podcast Isso é Tão CVJ. Eu vou falar do projeto de lei que amplia o prazo de contratação de funcionários temporários aqui no município de Joinville. O texto estava tramitando rapidamente pelas comissões até chegar à Comissão de Educação, daqui a pouco os detalhes. Certo, e nesta semana em que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, que foi dia 20 de novembro, a vereadora Ana Lúcia Martins, do PT, apresentou uma proposta de criação de cotas no serviço público municipal. A gente vai falar sobre esse projeto também, e esses são alguns dos assuntos da nossa 53ª edição do podcast Isso é Tão CVJ. A gente fala daqui, você pode participar daí pelo nosso WhatsApp 47991957089. A gente vai repetir aqui, embora você possa voltar também no agregador de podcast ou no YouTube. 47991957089. Muito bem, agora sim, vamos nessa. Isso é Tão CVJ. Três comissões da Câmara já aprovaram o projeto de lei da Prefeitura que regulamenta o trabalho dos servidores públicos temporários em Joinville. A bola, neste momento, está com a Comissão de Educação. Jefferson, o que vem por aí? Bom, Sidney, o que vem por aí nós vamos descobrir somente durante a semana. Como você adiantou, o projeto da Prefeitura já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Saúde. E agora, em Educação, o relator é o vereador Brandel Júnior, do Podemos. Pelo calendário das comissões, a próxima reunião da Comissão de Educação seria somente na próxima semana, já em dezembro. Mas, diante da agilidade que o projeto avançou nas 3 primeiras instâncias, digamos assim, dá para imaginar que a Educação pode fazer uma reunião extraordinária ainda durante essa semana para votar o parecer do Brandel Júnior. Eu entrei em contato com o gabinete do vereador, mas eles ainda não tinham uma resposta para a gente afirmar ou não se essa reunião vai ocorrer de forma extraordinária. Passando por Educação, aí o projeto já estaria apto para ser votado pelo plenário. Tá, mas quem está nos ouvindo vai perguntar o que a Prefeitura quer com esse projeto. O vereador Neto Peters, do Partido Novo, que é o líder do governo na Câmara, afirmou que as regras desse projeto elas miram a manutenção de serviços essenciais aqui no município. Serviços urgentes e inadiáveis, especialmente nas áreas de saúde e educação. Ele deu outros detalhes da proposta que a gente vai ouvir, a gente tem uma sonora dele aí. É um projeto importante, a gente sabe que agora em novembro, dezembro, só na área da educação tem cerca de 300 profissionais que terão seus contratos temporários finalizados agora em novembro, dezembro. O que muda é o prazo, então nessas duas pastas, antes a contratação podia ser por 12 meses, por mais 12 meses. Agora poderá ser por 24 mais 24 meses. Então, esses servidores estão esperando a aprovação desse projeto para avaliar a possibilidade de renovação de seus contratos. O projeto diz ainda que as contratações temporárias e a prorrogação de contratos elas podem ser solicitadas por secretários municipais e ainda o texto prevê que os servidores temporários poderão usufruir de alguns benefícios que os servidores de carreira já possuem, como licença remunerada de 120 dias, de até 120 dias para gestantes, e também 120 dias de licença remunerada para servidor que adotar ou tiver a guarda judicial de criança. Apesar de passar nessas 3 comissões que a gente já comentou, o projeto gerou certa preocupação de vereadores. Na CCJ, que foi a primeira comissão que avaliou o projeto,
O vereador Nado, do PROS, foi um dos parlamentares que comentou sobre a forma de contratação dos servidores temporários. Vamos ouvir a opinião dele. Eu acho que houve um grande equívoco, uma grande falta de habilidade de quem montou esse concurso, sem deixar cadastro de reservas. Vou votar sim, para não penalizar a população joinvilense. E vejo essa recontratação, essa extensão do contrato, como mais cabos eleitorais para o novo. Quem se manifestou contra o projeto de forma mais acentuada, digamos assim, foi o SINSEG, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais. No próprio site do SINSEG, o sindicato avaliou que o projeto precariza o serviço público em Joinville. A presidente do sindicato, a Jane Becker, disse o seguinte, abre aspas, o prefeito Adriano quer transformar o trabalhador contratado num subempregado, que não será nem estatutário nem seletista, porque não garante sequer os direitos da CLT, fecha aspas. O sindicato também classificou o projeto como, entre aspas, emergência fabricada. Segundo a assessora jurídica do sindicato, Andréa Indalêncio, abre aspas novamente, no direito administrativo, a emergência fabricada é quando um problema é causado pela ação dolosa ou culposa do prefeito, seja por falta de planejamento ou má gestão dos recursos públicos. Faz uma alusão aqui com relação à não criação de concursos públicos, né? Uhum. Para quem quiser acompanhar o projeto na íntegra, basta acessar no nosso site, câmara.joinville.br. No menu consultas, ali tem a opção atividade legislativa. A gente pode, quem acessar ali pode pesquisar o projeto de lei complementar 38 de 2023. Esse é o número, é o nome que o projeto recebeu aqui na Câmara. Muito bem, Jefferson. Agora a gente vai passar para outro assunto. Na semana passada, nós celebramos o Dia da Consciência Negra, relembrando o dia 20 de novembro de 2023. A gente teve aqui na Câmara a entrega da medalha Antônio Alpaides, inclusive, né? E aqui a gente convida, né, os nossos ouvintes a irem até a edição número 51 do nosso podcast, que a gente também tratou de forma mais aprofundada esse conteúdo. E, bem, né, na semana passada, a vereadora Ana Lúcia Martins, do PT, apresentou um projeto de lei que cria cotas para negros, negras e indígenas em concursos públicos aqui do município de Joinville. O jornalista Felipe Faria, que é nosso colega aqui, ele conversou com a vereadora Ana Lúcia sobre a ideia dela. A gente vai ouvir agora o material do Felipe. Outro simbolismo do projeto de lei ordinária 247 de 2023, para além do fato de ele ter sido apresentado no dia 20 de novembro, é que a autoria dele é da vereadora Ana Lúcia Martins, do PT, a primeira vereadora negra de Joinville, pelo menos entre as 19 legislaturas da era pós-Getúlio Vargas. A Ana Lúcia está propondo que 20% das vagas dos concursos públicos municipais das administrações direta e indireta sejam destinados a negros, negras e indígenas. Além disso, ela estabelece no PLO 247 que, dentro desses 20%, 17% serão para negros e negras e os 3% restantes para indígenas. Em outras palavras, sempre que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a Companhia Águas de Joinville ou o Hospital Municipal São José abrirem concurso público, a cada 100 vagas ofertadas, 17 serão disputadas obrigatoriamente por pessoas negras, 3 vagas por indígenas e as 80 vagas restantes serão de livre concorrência. Concurso público, como sabemos, é para provimento de cargos efetivos, mas a Ana Lúcia colocou na redação do projeto que a mesma regra valeria para cargos comissionados, ou seja, aqueles que são de livre nomeação e exoneração pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara de Vereadores. A vereadora fez uma ampla justificativa para defender o projeto, baseando-se no Estatuto da Igualdade Racial, em jurisprudências de cortes superiores, como o Supremo, e também em juristas renomados, como o Silvio Luiz de Almeida, atual ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania. Mas ela também conversou com a nossa reportagem e aqui está uma justificativa resumida. É um projeto que vem para fazer a correção das desigualdades históricas, né? Nós não queremos mais lutar somente por igualdade, mas por reparação.
reparação social, reparação histórica e reparação econômica. E uma das formas de fazer a reparação econômica é dando oportunidade para que a população negra possa, de fato, ascender socialmente e possa ocupar seu lugar de independência. Hoje, a população mais pobre do Brasil é a população negra, a maior população do país. E Joinville não é diferente. Outra questão que nós precisamos considerar é que, quando nós olhamos para a Câmara de Vereadores, quando nós olhamos para a Prefeitura, toda a administração da Prefeitura, quando nós olhamos para os cargos de chefias da Prefeitura, quando nós olhamos para um shopping center, quando nós olhamos para as empresas todas elas, nós não estamos localizando nesses espaços pessoas negras ou em altos cargos, ou em cargos de médio escalão, ou em cargos que não são os subempregos. Em alguns lugares a gente não encontra nem nos subempregos. Então, promover a igualdade, combater o racismo, combater as desigualdades, precisa ter lei. E, para isso, nós precisamos fazer reparação econômica também. Políticas de cotas nada mais é que uma reparação histórica de uma população descendente de pessoas escravizadas e que não teve as mesmas condições de se desenvolver economicamente, socialmente, culturalmente que as demais etnias. Isso precisa ser corrigido. Se Joinville, se a Câmara de Vereadores, se a Prefeitura, se a nossa sociedade quer uma cidade boa, uma cidade melhor, ela tem que ser para todos e para todas. O concurso público e eu posso falar isso de cadeira, é uma forma de sairmos da condição de pobreza. Florianópolis já tem essa lei, várias cidades, várias capitais já têm essa lei, Joinville tem condições de fazê-la também. Não vai tirar vaga de ninguém, os critérios para aprovação são os mesmos, nós só queremos mais oportunidades. O projeto de lei 247 foi lido em plenário nesta segunda-feira, dia 20, e agora ele segue para a análise das comissões da Câmara. A primeira pela qual ele deve passar é a de Constituição e Justiça, que vai analisá-lo do ponto de vista da legalidade. Depois, ele será encaminhado para outros colegiados, como o de Direitos Humanos e Cidadania, para que o mérito seja discutido. Ainda não é possível afirmar quando o projeto será votado pelo plenário. Com reportagem e edição da redação do jornalismo CVJ, Felipe Faria. E agora a gente vai para um quadro que a gente criou algumas edições do nosso podcast, Isso é Tão CVJ, é o número da semana. O número desta semana é 26. E quem for da Zona Sul aí, preste atenção nessa informação. A previsão de inauguração da ponte Joinville está agendada a princípio para o dia 26 de setembro de 2026. Vamos lá, mais uma vez o 26 aí. É um número para vocês guardarem. Essa informação ela foi apresentada aos vereadores da Comissão de Urbanismo, na tarde desta terça-feira, dia 21 agora de novembro. Se der tudo certo conforme o planejamento da Secretaria de Administração e Planejamento, a ideia é que a licitação, que vai ser lançada agora nesses próximos dias, em relação ao que a gente está gravando, talvez saia durante essa semana, que está começando agora, com a publicação desse nosso podcast, a possibilidade é que, se der tudo certo, a prefeitura conseguir contratar a empresa, eles consigam executar a obra até aquela data, de 26 de setembro, de 2026. Jefferson, quer acrescentar alguma coisa? Acho que é válida essa projeção de data, porque aí gera a possibilidade das pessoas cobrarem, a execução da obra e tal. Aparentemente, é claro que essa questão temporal é subjetiva, Aparentemente 2026 é tão distante, pra gente, mas são menos de 2 anos, não é uma data tão futura assim. Sim. Acaba não sendo uma informação não sendo algo tão distante, se a gente for parar para pensar, Principalmente quando às vezes as pessoas dizem que o tempo passa muito rápido, Exatamente. Tem gente falando que esse ano correu, então... É verdade. Muito bem, E durante, a reunião da Comissão de Urbanismo, que aconteceu essa semana, o vereador Adilson Girardi, ele comentou o seguinte, que a obra pode, no caso, acabar levando um pouco mais de tempo, porque existe uma série de questões que podem interferir, Às vezes
questões temporais, em termos de clima mesmo, né, de dificuldade de avanço da obra, sem contar o próprio prazo regimental da licitação, né, porque toda licitação a gente costuma dizer, né, ela é lançada agora, depois vai ter um tempo, né, para as empresas se apresentarem, aí a documentação tem que ser analisada, então assim, tem todo um prazo, e lembrando que já houve uma tentativa de contratação que ocorreu em abril agora de 2023, só que ela foi considerada fracassada, no sentido de que as empresas que se cadastraram, né, para tentar a licitação não conseguiram cumprir os requisitos, né, em alguns casos por falta de documentação, ou por não conseguirem comprovar que tinham aporte financeiro, né, para poder executar as obras e tal. Então, isso também é importante e vale que os moradores da Zona Sul estejam cientes, né, que esse prazo, ele vale, como o Jefferson pontuou, né, para cobrança, mas também vale prestar atenção se a licitação vai sair dentro do prazo previsto. Para quem talvez não tenha se localizado, a Ponte Joinville ela foi projetada para ligar os bairros Ademar Garcia e Boa Vista. Isso possibilitaria um acesso alternativo para os moradores da Zona Sul às regiões central e leste e norte também da cidade, né? Poderia cortar, inclusive, uma boa parte do tempo, né, de deslocamento que esses moradores têm até os seus locais de trabalho, por exemplo. Muito bem, Jefferson. E agora, na semana que vem, a gente vai estar em festa aqui no Jornalismo CVJ. Tá por dentro do que vai acontecer no dia 30? Nesta semana já, né? Para quem está nos ouvindo. Ah, é verdade. Esta semana já que a gente contagem regressiva já. Para quem está ouvindo o podcast aí na segunda-feira, dia 27, né? Ou 28, a gente já está uma contagem regressiva. Aí faltam 3 dias, 2 dias, dependendo de quando você está ouvindo o nosso podcast. Porque tem isso também. Às vezes pode acontecer de alguém ouvir só depois, né? Exatamente. Muito bem. Então, na próxima quinta-feira, dia 30, quem tiver a felicidade de ouvir antes, né, do nosso podcast, antes da rádio ir ao ar, a gente vai ter a Rádio Câmara Joinville finalmente entrando no ar oficialmente. Festa da transparência, festa da comunicação pública. Exatamente. Vamos festejar. E vai ser na frequência 102,3 FM. Se você costuma ouvir rádio, já pode ir sintonizando, porque ela está com a programação neste momento da Rádio Câmara dos Deputados, uma programação de bastante qualidade, inclusive, né, para quem quiser ouvir música que talvez não costuma ouvir no cotidiano, vai conhecer algumas coisas muito interessantes. Eu fiquei encantado com a programação musical da Rádio Câmara, excelente. Sim. E assim, por óbvio, também vai poder acompanhar os debates da Câmara Federal, né? Mas a gente vai trazer os debates da nossa casa aqui, da Câmara de Joinville. Então, quem tiver interesse e puder, né, a gente convida vocês a estarem sempre em sintonia. E, bem, né, apenas para explicar, isso vai ser uma operação em rede, por isso que a gente está enfatizando, né, vai ter uma parcela da programação que vai ser da Rádio Câmara dos Deputados e alguns horários vão ser nossos aqui da Câmara de Joinville. Entre eles a gente vai ter a partir da 1h20 da tarde, nas segundas-feiras, o Isso é Tão CVJ, que é o nosso podcast, esse que você está ouvindo aqui, ele vai tocar na rádio também. Então, entre as 1h20 até aproximadamente 2 da tarde, né, 1h20 e 2 da tarde, a gente vai ouvir o Isso é Tão CVJ. Nos outros dias, de terça até sexta-feira, a gente vai tocar as comissões, vão ser compilados das comissões aqui da Câmara, né, pequenos resumos mostrando os momentos, porque assim, algumas comissões elas podem se estender um pouco, outras menos, então assim, a gente vai apresentar para vocês os debates que os vereadores fazem durante as reuniões, né. E é importante isso também, nos dias da semana, entre segunda e sexta-feira, a gente vai ter o Repórter CVJ. Esse programa é bastante importante para você que quer informações da Câmara. Então, assim, vão ser 5 minutos antes da sessão, o início do Repórter CVJ, às 5 para 5 da tarde, 16 horas e 55 minutos, para quem for mais formal, né? Então, vai entrar no ar o Repórter CVJ, que é um compilado das informações do dia. É um pequeno noticiário
que a gente vai apresentar o que acontece na Câmara naquele dia, né? E também a gente pode trazer mais informações da cidade e tal, então é um noticiário importante para quem estiver acompanhando. E das 5 da tarde até as 7 da noite, a gente vai ter a nossa sessão da Câmara entre segunda e quarta. Lembrando, né, que as nossas sessões aqui da Câmara sempre são segunda, terça e quarta-feira, às 17 horas, indo até às 7 da noite. A gente vai fechar a rádio provavelmente fechar a programação nesse horário, porque é quando começa o horário da Voz do Brasil, né? Então, e esse é um programa que nós teremos que transmitir obrigatoriamente a partir das 19. Então, quem quiser acompanhar, né, as discussões da Câmara, do plenário, pode acompanhar então entre as 5 e as 7, 5 da tarde, 7 da noite, ir acompanhando a nossa sessão. E muito bem, então acho que aqui a gente conseguiu apresentar o básico. Jefferson, quer acrescentar uma informação? Não, vou aguardar você concluir aí da rádio. Tem mais alguma informação? Não, era só isso mesmo. Eu ia fazer só um gancho aqui que eu pensei. Falando em festa... Muito bem colocado, né? Falando em festa, a Câmara premiou, nesta semana agora que passou, jovens talentos da redação e desenho no concurso Jovem Autor, na quinta-feira passada. A cerimônia, né, como sempre, foi bastante alegre, colorida, cheia de festa. Quem quiser pode procurar, né, fotos aí pelas nossas redes sociais e tudo mais. Eu diria que foi a sessão mais festiva do ano aqui na Câmara, hein? Olha, acho que realmente. Batuque com criança, com grito, gritaria, fanfarra. Quem quiser ver, até pode procurar o vídeo dessa sessão no nosso canal do YouTube também. Então, aí vai poder ver todos esses momentos que o Jefferson elencou aqui. Quem for, eventualmente, também das famílias, né, das escolas dessas crianças que ganharam, podem acompanhar esse vídeo, porque com certeza vai ser bastante especial. E aqui eu trouxe os nomes dos vencedores do Jovem Autor de 2023. Vamos lá. É uma pequena lista, vamos lá. Mirella Weber 11, é isso mesmo, do Colégio Oficina, ela venceu na categoria Desenho. Clara de Souza Medeiros Bogo, da Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos, venceu na categoria Carta. A Sofia Correia Mendes, da Escola Municipal Professora Virgínia Soares, lá do Floresta, ganhou na categoria Poema. Amanda Fuchner Sabino, da Escola Municipal Professora Laura Andrade, ganhou na categoria Crônica. E a Dandara de Quintelas Schlickman, do Colégio Católica Machado de Assis, ganhou na categoria Artigo de Opinião, que é destinada já aos alunos do ensino médio, né? E a Julita Fátima de Souza ganhou numa categoria especial criada para este ano agora, que foi o Para Sempre Jovem Autor, que era destinado a idosos, né, que quisessem concorrer mais 60, melhor colocar assim, que queriam escrever e propor textos, inclusive um texto muito bonito da Julita, vale conhecer esse material que ela escreveu, que é muito bom. Jefferson? Uma pergunta para ti. Você estudou na Escola Municipal Professora Virgínia Soares? Não, eu estudei no Dom Pio de Freitas, glorioso Dompa. Você fez questão de enfatizar que a escola fica no Floresta, imagina. Eu me criei no Floresta, né? Então... Tá certo. Mas não estudei no Virgínia, não. Virgínia era um colégio rival da tua escola? Em alguma medida existia uma certa rivalidade, né? Porque um era municipal, outro era estadual e tal. Essa fase a gente adora a rivalidade. Então, mas quando a gente cresce vê que isso não faz o menor sentido e tal, mas enfim, né, talvez o pessoal que cresceu ali nos anos 2000 vai lembrar desse cenário, né, que eu estou mencionando aqui, mas enfim. Bem, Jefferson, agora a gente vai falar de calçadas, certo? Certo, vamos lá. Como é que está a qualidade das calçadas por onde tu tem andado? Queres falar a respeito aí? Como é que está a insatisfação aí com elas? Bom, tem 2 cenários. A avaliação das calçadas que eu encontro quando eu caminho e há lugares que não tem a calçada, então não tem condição de avaliar. Mas é uma insatisfação que não é só minha, não é só nossa, não sei se eu posso te incluir aí,
Pode, porque acho que lá no meu bairro algumas vezes tem até situações que existem aquelas calçadas com azulejo, assim, que é uma coisa que eu não acredito. Feitas para cara. escorregar, né? Aham. Não, ainda mais aqui que tem momentos muito chuvosos, cara. Eu vejo também que há algumas que elas são assim, numa rua íngreme, e o pessoal costuma pintar a calçada, parece que torna a calçada mais escorregadia se não for feita com a tinta adequada, né, para pintura de piso. Enfim, essa preocupação com calçadas não é exclusiva minha, nem sua, dos vereadores também. Eles aprovaram uma moção pedindo ao prefeito Adriano Silva, do Novo, um planejamento de revitalização das calçadas da cidade. O autor da moção é o vereador Adilson Girardi, do MDB, que a gente já citou hoje aqui no podcast. No texto da moção, o vereador cita a, entre aspas, precariedade de grande parcela das calçadas em Joinville, fecha aspas aqui então, e que as calçadas devem contribuir de forma a facilitar a acessibilidade, principalmente de pessoas com deficiência física, crianças e idosos. A gente fala aqui, né? A gente fez a nossa reclamação aqui para quem é cadeirante, acho que torna muito mais complicado ainda. Na tribuna da sessão, o vereador Henrique Deckmann, também do MDB, disse que é inconcebível a situação das calçadas da cidade. Ele fez uma queixa. Ele disse que tem terreno particular que não tem nem calçada. E a outra parte é um britador que andou ali por cima. Nossa. Um britador. Eu não acho que ele tenha exagerado. O Deckmann pediu um planejamento da prefeitura para a melhora das calçadas. Vale a gente destacar aqui que é uma moção que a Câmara aprovou, não é um projeto de lei, é como se fosse um pedido formal para o prefeito avaliar o que ele pode fazer para resolver essa questão das calçadas. Muito bem, esse moção é um documento, né, que os vereadores podem apresentar. Ele não tem, digamos assim, um efeito imediato, né? Não é, por exemplo, um pedido de informação, que na verdade é só uma solicitação para que a prefeitura responda, né? No caso do pedido de informação, inclusive, existe uma questão de responsabilidade se o prefeito não responder e tal. Mas a moção também, ela é muito mais uma manifestação de dizer, esse problema existe, a gente quer que vocês resolvam. E ela surgiu aqui como uma moção do vereador e como está aprovada, é um pedido da Câmara. Se torna um pedido da Câmara. Poder legislativo de Joinville. Isso é importante enfatizar, né? Porque é uma coisa que a casa assume e apresenta para o... Então, mesmo que individualmente seja um pedido do vereador, né, à medida que ele é aprovado, né, coletivamente ele se torna um pedido da casa. Tudo bem, Jefferson, era isso? Quer acrescentar mais alguma coisa? A gente tem tempo aí ou não? Será que já Temos. foi muito tempo? Eu tenho uma informação do esporte que acabei de ver, talvez para quem vai estar nos ouvindo vai ser uma notícia velha já, mas acho que ainda vale, porque é uma informação importante. Um para-atleta joinvilense estabeleceu um novo recorde das Américas no Chile. O joinvilense Edenilson Floriani, que é atleta CEP Sport, conquistou no dia de ontem, para a gente que está gravando aqui, a medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, com um novo recorde das Américas no arremesso de peso. Ele alcançou a marca de 14 metros e 59 centímetros. Muito bem, parabéns aí pro Emerson. É Emerson, né? Edenilson, meu Deus do céu. Parabéns pro Edenilson. Tomara que esse exemplo ele incentive, né, cada vez mais pessoas a ingressarem no esporte, né, tanto para atletas quanto atletas em geral também. Exatamente. E eu não consigo me imaginar arremessando alguma coisa a 14 metros. Porque o peso, ele é pesado, né? E não é só o arremesso, tem toda uma técnica que você tem que fazer um giro e tal. É um pouco complexo, não é simples não fazer não é simplesmente pegar um peso e ir lá e jogar, porque senão você não vai alcançar a distância que vai te colocar em posição de vencer uma competição, de ter uma medalha, enfim. Muito bem, então medalha de ouro do Edenilson Floriani, é isso? Parapan-Americano. O Brasil está em primeiro no quadro de medalhas do Parapan-Americano. Do formação... Uma palavra complicada aqui. Parapan-Americano. Parapan-Americano. Exatamente. Muito bem. Então, terminamos aqui com essa notícia importante. E esse foi o Isso é Tão CVJ da semana, 53ª edição. Se você gostou, a gente pede aqui, enfatiza, né, que você dê 5 estrelas pra gente, aí no seu tocador de podcast, ou então curtir no YouTube, se você estiver acompanhando pelo YouTube.
Se não gostou, você também pode se manifestar, né? Fale com a gente então, a gente recorda aqui, pelo nosso WhatsApp, o 47991957089. Vamos repetir aqui, 47991957089. Ou então pelas nossas redes sociais, né? É só procurar @Câmara Joinville, para todas as redes. O Isso é Tão CVJ ele é produzido pela Divisão de Jornalismo da Câmara, ele tem trabalhos técnicos da Divisão de Radiodifusão. A apresentação dessa semana foi de Sidney Azevedo e aqui comigo Jefferson dos Santos. E aqui a gente deixa um abraço muito especial para você e até a próxima semana.